Eu vou falar sobre o tema do momento no Brasil, que é o projeto do arcabouço fiscal, e uma questão que já foi mencionada aqui pelo Mansueto, pelo outros palestrantes, Joaquim Levy, etc., a questão um pouco da compatibilidade ou direcionamento da política fiscal e da política monetária, e foi também endereçado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O arcabouço foi criado para substituir o teto de gastos, que foi implementado quando fui ministro da Fazenda em 2016, durante o governo do Michel Temer. Eu gostaria de enfatizar que várias das reformas que foram aqui, inclusive mencionadas, bem mencionadas pelo Mansueto, foram reformas feitas durante exatamente o governo do Temer, a reforma trabalhista, o marco do saneamento, a lei das estatais, etc., além, evidentemente, do teto de gastos. Então, foi um governo, de fato, reformista, que estabeleceu as bases para um futuro crescimento sustentado do Brasil. Falando agora sobre o arcabouço fiscal, eu gostaria de me referir ao teto de gastos, em primeiro lugar, qual é a experiência com o teto de gastos e o que podemos ou não podemos esperar do arcabouço fiscal. O teto de gastos tirou o Brasil da sua maior crise da história recente. Só para ter uma ideia a todos, entre junho de 15, não é, e maio de 16, o PIB brasileiro tinha caído 5,2%, que foi a maior queda de muitas décadas, ou talvez a maior da história do Brasil, com possível exceção da depressão de 29. Então, é uma das grandes quedas de PIB em 12 meses da humanidade de um país que não está em guerra. Evidentemente, o país está em guerra diferente. A Ucrânia bombardeia a fábrica, bombardeia cidades, etc. O PIB pode cair 50%, o que for. Mas estou falando de um país em paz, em guerra, tudo funcionando normalmente, etc. É uma queda, de fato, impressionante. No momento em que nós aprovamos o teto de gastos, para termos um parâmetro agora em relação ao arcabouço, o risco Brasil, que vinha crescendo, passou a cair, né? A taxa esperada de juros do mercado, quer dizer, a taxa de mercado de títulos de médio prazo do governo federal, principalmente, caiu substancialmente. A expectativa de inflação caiu muito, né? E agora eu já começo a conversar um pouco sobre exatamente essa questão de política monetária e política fiscal, né? No momento em que se controlou o fiscal, a expectativa de inflação começou a cair forte. A taxa de juros do mercado começou a cair forte. Isso permitiu ao Banco Central baixar a taxa de juros com inflação baixa. Por quê? Porque houve exatamente uma convergência. Então, nós tínhamos aí, naquele momento, a taxa de juros inicialmente estava alta, que tinha vindo do governo anterior, mas houve uma convergência, porque nós tínhamos uma política fiscal contracionista, isto é, controlando os gastos públicos, uma política monetária também, então permitiu uma convergência rápida da inflação para a meta, e nós tivemos, inclusive, um período de inflação abaixo da meta, né? Então, é muito importante que a política monetária e a política fiscal caminhem na mesma direção. Quando nós temos uma política que a expansão fiscal está impulsionando a economia e a inflação, e nós temos, ao mesmo tempo, o Banco Central fazendo o seu trabalho, que é tentar controlar a inflação com a taxa de juros. Isso não é o processo mais eficiente. O Banco Central está fazendo o seu papel, tem que fazer. Agora, o importante é que nós tenhamos aqui um arcabouço fiscal que funcione e que realmente controle, reverta esse processo de maneira que possamos ter uma política fiscal caminhando na mesma direção da política monetária. Isso aí sim, poderia permitir uma convergência.
A primeira observação que faço nesse ponto é que a regra do arcabouço é mais complexa que a do teto, não há dúvida. O teto é simples. A despesa de um ano é a do ano anterior, corrigido pela inflação. Ponto. O arcabouço prevê, portanto, que é o tema do momento, não custa resumir o que está sendo discutido, né? Inclusive a ministra Simone Tebet ficou lá para exatamente detalhar esse processo hoje. O arcabouço prevê que o gasto público crescerá o equivalente a 70% do aumento da receita, no entanto, oscilando entre um crescimento real de 0,6% e 2,5% acima da inflação ao ano. O governo, portanto, tem uma meta estabelecida de dobrar o déficit primário no ano que vem e produzir superávit a partir de 2025. Os resultados desse ano, como mencionado, estão sendo positivos, uma indicação positiva, mas não há dúvida de que é uma meta ambiciosa e, para cumprir esta meta, será necessário termos um aumento de receita. Exatamente devido ao crescimento real das despesas, porque cresce acima da inflação, será necessário um complemento para se alcançar as metas dos anos de 24 e 25, fixadas pelo governo. Nós teremos que ter um aumento da receita. O ministro Fernando Haddad tem falado em cerca de 150 bilhões de reais de aumento de receita. Considerando essa dificuldade de se fazer um aumento de alíquotas, etc., isso aí ele tem indicado, e de fato é a única solução, que seria na área de redução de benefícios. Isso é uma coisa também que tem uma certa complexidade. Por quê? Porque, por princípio, no mundo todo, as regras fiscais concentram-se na despesa, que é o fator da equação sobre o qual o governo tem controle, e não sobre receita, que envolve fatores diversos que estão fora do controle do governo. Portanto, conter gastos é sempre mais eficiente do que aumentar as receitas. Este é o maior desafio do arcabouço fiscal, portanto, que é essa configuração, né, para conter o crescimento da dívida pública. Eu vou dar um exemplo. A tributação no Brasil, em geral, é elevada pelos padrões de países emergentes. No entanto, nós temos diversos benefícios fiscais para setores industriais específicos. É chamado benefício, na realidade, é uma tributação menor. Baseado nesta tributação média, nós temos aí a estrutura competitiva da indústria. No momento em que você reduz isso e aumenta a tributação de determinados setores industriais, você pode criar problemas de competitividade importantes. Então, isso vai ser um trabalho muito delicado, muito complexo de ser feito. No entanto, o fato é que, desde que o governo anterior passou a não respeitar o teto de gastos, a trajetória da dívida pública voltou a ser de crescimento. Para um país emergente, a dívida pública brasileira tem níveis preocupantes, né? O objetivo do arcabouço é fazer o que o teto fez em 2019, reduzir os gastos para controlar a dívida pública. Portanto, o Brasil, como mencionei, tirou o Brasil da sua maior crise da história recente, né? No ano seguinte à grande crise de 2015 e 2016, o Brasil cresceu 2,2% de ponta a ponta no ano de 2017. A primeira observação que faço, e na fase agora, finalizando, é que a regra do arcabouço é mais complexa do que o teto, portanto. E o teto, de fato, é simples, né? No entanto, ele tem uma função muito importante, que é sinalizar a disciplina fiscal, atrair investimento capaz de impulsionar o crescimento da economia. Portanto, muito importante que o teto seja aprovado e que se faça o máximo possível em termos de aumento de receita. Mas é preciso ir além do arcabouço fiscal. O Brasil precisa, de fato, fazer a reforma tributária para simplificar o sistema, reduzir custos para que
produzir e atrair investimento para voltar a crescer e gerar emprego. E aí eu gostaria de chamar a atenção de um ponto: existem 2 projetos, inclusive, presidente, um projeto, um substitutivo, que está na PEC 110, no Senado, um substitutivo apresentado por todos os estados, que visa simplificar o sistema. Eu acho que o maior objetivo da reforma tributária do Brasil é simplificar o sistema, tornar mais fácil e mais eficiente produzir no Brasil. O Brasil tem uma complexidade tributária muito grande e isso diminui a produtividade nacional. Estudos do Banco Mundial mostraram que, em 2016, o país gastava cerca, a média das empresas nacionais, 2.600 horas só com burocracia para pagar imposto. É preciso fazer a reforma administrativa para gastar menos com a máquina pública e ter mais recursos para aplicar em outras prioridades, como as políticas sociais que o Brasil tanto precisa. Em resumo, não é simplesmente gastar e depois resolver o problema de outro jeito. Então, nós precisamos fazer a reforma administrativa, cortar gastos desnecessários e, a partir daí, sim, nós vamos ter condições de fazer investimentos sociais e outras coisas. Eu gostaria de aproveitar aqui, inclusive, já que nós estamos num evento empresarial, mencionar que nós fizemos uma reforma administrativa no Estado de São Paulo, por exemplo, em que saímos de uma situação de equilíbrio fiscal e de um déficit anterior para um saldo positivo do ano de 22 de um saldo de caixa orçamentário de 53 bilhões de reais, cortando despesas desnecessárias e fechando empresas que já perderam a finalidade. Tem uma lista enorme de empresas do governo federal que já perderam a finalidade, não deveria estar existindo. Tudo isso cria condições, sim, para fazer investimento, mas, ao mesmo tempo, não só fazer um investimento de infraestrutura social, mas, ao mesmo tempo, temos condições, aí sim, de fazer uma consolidação fiscal, fazer uma compatibilidade com a política monetária e, aí sim, permitir que a expectativa de inflação baixa, que a taxa de juros de mercado de médio prazo baixa, a projeção de inflação, como foi muito bem mencionado aqui pelo presidente do Banco Central, possa baixar e, a partir daí, permitir, isto sim, a convergência da política monetária e da política fiscal. Basicamente é isso. Esperamos que tudo isso seja feito, esperamos que se consiga aí uma maneira, de fato, de conseguir reduções aí de benefícios sem criar crise de competitividade no país, de maneira que nós possamos, de fato, zerar aí à frente todos e gerar o superávit primário previsto aí pelo governo para os anos 2024 e 2025. Vamos torcer que o Brasil tem jeito. Muito obrigado.